Faz um jogo bastante quente, um jogo bastante duro, que dá ao Flamengo um conforto para o jogo da volta e aí pensar com mais tranquilidade em Fluminense ou Barcelona. Como diz o nosso João Guilherme, né? A Libertadores é traiçoeira, mas neste caso deu mais ou menos o que a gente imaginava, Fábio Luciano. Diferença técnica entre as duas equipes apontava para um placar elástico a favor do Flamengo. E aconteceu. Lembrando que o Olímpia, jogando com o Internacional, no jogo que o Inter é desclassificado, o Inter perdeu muito gol, né? Sim. Então, realmente, era de se esperar isso. Mas o Olímpia quis jogar de igual para igual, fez um jogo duro. Talvez tenha feito o melhor jogo dele nesta edição da Conmebol Libertadores. Mas a classificação está muito próxima do Flamengo, então, com esse 4-1. E aí eu te pergunto, então, Fábio, quer dizer que a derrota para o Internacional foi um ponto fora da curva do que é o normal do Flamengo do Renato, para você? Eu acho que foi um ponto fora da curva, Edu, mas foi serviu para abrir os olhos dos jogadores, né? Como eu coloquei, o time é muito forte, é muito competente, sabe jogar em todas as posições. O Flamengo, os jogadores vivem um bom momento, até o sistema defensivo do Flamengo, com o Gustavo Henrique e o Léo Pereira, hoje, em particular, foram muito bem. Eles conseguiram. O Roque Santa Cruz é um jogador de 39 anos, mas dá trabalho demais, é muito forte, né? Tem uma força física diferenciada, então eles saíram muito bem hoje. O jogo do Inter, eu acho que serviu para o Flamengo entender que o Flamengo, mesmo com esse elenco qualificado, não vai vencer jogos de qualquer forma, né? A qualquer momento e colocando qualquer tipo de intensidade, dependendo somente da qualidade dos jogadores. O Flamengo, além da qualidade, o Flamengo tem que marcar bem, o Flamengo tem que ter uma boa saída de bola, o Flamengo tem que voltar às suas linhas no momento que ele é atacado. Então eu acho que serviu como um alerta para o Flamengo esse jogo do Internacional, não tirando o mérito do Inter, porque o Inter tem time para fazer jogos bons com várias equipes, porque tem um elenco também muito qualificado. Então não é tirar o mérito do que o Inter fez no Maracanã, porque venceu o Flamengo com méritos, mas olhando para o lado do Flamengo, foi-se realmente um entendimento de que o Flamengo teria que jogar mais em um momento importante, né? Porque talvez se o Flamengo fizesse o jogo que fez contra o Internacional, aquela baixa intensidade, talvez até um desinteresse dos jogadores em um jogo de Libertadores, isso poderia custar caro. Então no Brasileiro são 3 pontos perdidos, mas o Flamengo tem muito caminho a seguir pela frente e serviu como um alerta para esse jogo em sequência da Libertadores, e a intensidade foi completamente diferente. O interesse dos jogadores foi completamente diferente do domingo para esse jogo de quarta-feira. Isso ficou claro, nítido, por tudo que o Flamengo criou, pela forma como marcou. O Olímpia é um time muito forte fisicamente, então assim, bateu muito no Flamengo. O Flamengo, principalmente no final do primeiro tempo, sofreu muito com as faltas, mas assim, tentou também o contato, não se intimidou com esse tipo de jogada do Olímpia, conseguiu manter a cabeça no lugar, então fez um jogo muito bom, assim, um jogo bem com a cara de Libertadores. O Flamengo, né, é um time que tem uma conquista recente, que tem os objetivos ainda de conquistar essa Copa, então fez um jogo que o torcedor com certeza se orgulha, e esses jogadores hoje fizeram uma grande partida. Até ofensa racista teve no intervalo, teve de tudo nesse jogo. 1 hora de primeiro tempo, de tudo. Onde já se viu um negócio desse. Agora, Zupac, daqui a pouco a gente vai falar do Gabigol, que participou de todos os gols do Flamengo, né? Em todos teve alguma pitada de Gabigol. Ele que marcou 2 foi escolhido o melhor jogador em campo, mas eu queria saber de você, Zupac, também sobre isso. Se, de repente, a forma um pouco desligada, ou achou que ia ganhar do Internacional a hora que desce, se isso acabou sendo positivo e se mostra que foi um ponto fora da curva da trajetória normal do Flamengo. Tem sido, né? Assim, se a gente pega o Flamengo do Renato, ainda é uma amostragem pequena, mas os jogos vão aumentando, fica muito claro que a maneira que o Flamengo se comportou contra o Internacional é uma exceção, foi uma exceção. Talvez só se compare a alguns momentos do jogo do Flamengo, do primeiro jogo do Renato, quando ele praticamente chegou, viajou e foi para a Argentina para o jogo contra o Defensa e Justiça, onde o Flamengo venceu, mas não jogou bem. Só para ter uma rápida ideia, o Flamengo era, antes do jogo de hoje, o segundo time que mais desarmava na Conmebol Libertadores.
Hoje, o Flamengo desarmou praticamente o dobro do Olímpia. Domingo, contra o Inter desarmou o dobro do Flamengo, né? Então, e esses desarmes do time do Flamengo, muitos deles acontecem do meio para frente, né? E várias vezes o Olímpia deu mole, o Flamengo recuperou e armou alguns contra-ataques, né? Então é importante essa postura ofensiva, como hoje aconteceu para o Flamengo construir essa importantíssima vitória de goleada que encaminha a classificação. 4-1 com o Gabigol, sendo o Gabigol da Libertadores. Vamos dar uma olhada aí. Números do atacante rubro-negro. Alô, ficou para trás. A gente até falou em alguns programas aqui, será que a expulsão vai deixar ele fora do jogo ali, com a cabeça em outro lugar? Nada disso. Tava ali, ligado. Até deu seus vacilos, mas isso acontece com todo mundo. O Fábio Luciano, que já esteve lá brilhando, sabe disso. Ações na área rival foram 46, líder nesse quesito do Flamengo, entre todos os jogadores. 8 gols nesta edição da Conmebol Libertadores. É o primeiro. Chutes foram 30, líder. Chutes certos, 17, líder. Participação diretas em gols, 11. Já sabe, né? Líder, não incluindo aí as fases preliminares. Números espetaculares do Gabigol. É tipo Mr. Libertadores, né, Fábio Luciano? É isso, Edu. Ele é um ótimo jogador, né? Ele com a cabeça fria, ele interessado na partida, como é na maioria dos jogos, né? O Gabigol é um jogador que ele se interessa pela maioria das partidas, quer estar em campo em todos os jogos, ele quer fazer gol, né? Ele quer ser artilheiro das competições que ele disputa. Como você disse, às vezes, né, ele passa um pouquinho do limite, sobe um pouco o sangue à cabeça, ele fala alguma besteirinha ali que, né, que muitas vezes poderia ser evitada, mas ele é um jogador muito importante para o Flamengo. O torcedor flamenguista confia muito no trabalho do Gabigol e ele tem um entendimento perfeito, né, com o Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Então, assim, o Gabigol, ele funciona muito bem no Flamengo pela capacidade que ele tem, lógico, os números mostram, mas também por quem ele tem ao lado, né? Então, quando ele precisa receber uma assistência, ele recebe, ele perdeu algumas chances hoje, ele fez gols, ele deu passes para gols, mas também perdeu algumas chances recebendo passes dos seus companheiros. Então, ele é importante, assim como o Bruno Henrique é muito importante nos contra-ataques, como a criação do Arrascaeta, as movimentações do Everton Ribeiro, enfim. É um time que funciona muito bem e o Gabigol sabe que é importante para o Flamengo e os números mostram isso. E ele tem um caminho bem bacana aí pela frente, né? Ele foi importantíssimo na última conquista do Flamengo, né, na Libertadores e tem um caminho a ser percorrido ainda nessa competição com muita importância aí vestindo a camisa do Flamengo.